Os acordos preferenciais de comércio, tá, são bem variados, tá, dependendo da extensão, tá, da regulação do comércio, da preferência que se dá intrabloco e da diferenciação que se faz extrabloco. Tá? Então, procurando diferenciar, classificar, tá? Se adotou uma taxonomia, tá, que é adotada na literatura econômica, tá, baseado num autor, Baguatti, tá, que tem esse objetivo de diferenciar, tá, os vários acordos, tá, mostrando a extensão da preferência de comércio e da diferenciação de comércio intra e extrabloco. Então a gente tem desde acordo preferencial de comércio, tá, até áreas de livre comércio que adotam também uma união aduaneira, tá, com acordos, blocos regionais que adotam também o chamado mercado comum, tá? E até o que a gente vê no caso da Europa, uma união monetária, tá? E até que agora se classifica como uma união econômica. Tá? Tanto que antigamente era uma comunidade europeia, agora é a União Europeia, a referência que se usa. Tá? No próximo slide, eu apresento a classificação normal que diferencia esses acordos, a extensão desses acordos. Tá? Como não ficou muito claro, eu coloquei no Moodle, tá? Na unidade 4 do Moodle, tá? Um documento Excel que coloca essa diferenciação. Tá? Portanto, o que a gente tem? No caso de um acordo preferencial de comércio, tá? O que se adota? Tá? Intrabloco, tá? Há uma diferenciação de tarifas em relação a extrabloco. Eles diminuem as tarifas intrabloco, tá? Mas ainda pode ter algumas tarifas menores intrabloco, mas ainda persistirem. Tá? No caso da área de livre comércio, tá? Se coloca que não, dentro do bloco não haverá mais tarifas alfandegárias. Tá? Quer dizer, há uma redução total, tá, das tarifas entre as economias participantes naquele acordo. Tá? Seria a área de livre comércio. Tá? Um passo, tá, mais importante é quando se faz uma chamada união aduaneira, que tá, todos os países intrabloco, tá, têm a mesma política alfandegária em relação extrabloco. É o que se chama tarifa externa comum, TEC. Tá? Ou seja, é a ideia de que, tá, todos aquela economia intrabloco vai impor um imposto de importação igual. Tá? Na verdade, na maioria, porque todos esses acordos internacionais têm cláusulas que colocam tarifa externa comum, tá? Depois tem as exceções. O Mercosul é um grande exemplo. Tá? Bom, a partir do momento, tá, que se coloca, tá,
um livre comércio interno, tá? E uma tarifa externa comum, tá? Há uma tendência, quase uma exigência, tá? De se adotar também políticas macroeconômicas, tá? Coordenadas. Tá? Ou seja, quando se estabelece uma tarifa externa comum, tá? Há a tendência também a haver um acordo intrabloco, tá? De se definir taxas de câmbio, tá? De forma a não haver uma guerra cambial intrabloco. Tá? Isso também é muito importante. Quer dizer, não fazer com que um determinado país que está dentro daquele acordo comercial, tá? Tenha grandes vantagens. Então, tem uma taxa de câmbio, tá? Que esteja impedindo, tá? Políticas claramente mercantilistas de um determinado participante do bloco econômico. Por isso que a gente coloca, tem que haver uma certa coordenação das políticas macroeconômicas. Tá? Por isso que fazer maxis desvalorizações quando está dentro de um bloco econômico, tá? É algo que gera uma comoção, uma tensão entre os países daquele bloco, tá? Que ocorre com o Mercosul. Tá? A gente fala que o mercado comum seria onde também houvesse, tá? Um mercado comum não apenas de mercadoria, tá? Livre circulação, área de livre comércio de mercadorias, mas também de fatores de produção, de investimento, tá? E, tá? De força de trabalho. Tá? A gente pode ver que o Mercosul, na verdade, não é um mercado comum dentro da taxonomia, porque tem várias restrições, tá? A mobilidade, principalmente do trabalho, da imigração. Tá? Vê que dentro da União Europeia, um determinado bloco, tá? Eles permitem essa livre mobilidade de capital e de trabalho. Mas alguns países que estão entrando, principalmente o ex-bloco socialistas, eles colocam restrição. Tá? E o mais avançado é quando tem todas essas medidas já feitas e aí se coloca uma moeda comum, tá? Algo que só acontece na União Europeia com o euro, a moeda euro, tá? E se avançando até com uma instituição como o Parlamento Europeu. Tá? Então, dentro desses acordos de comércio, há uma grande variação, tá? Há acordos mais restritivos, tá? E acordos mais amplos, tá? Permitindo aí livre circulação de mercadorias, mas também de capital e de trabalho.